qual preço você está disposto a pagar pela paz e a tranquilidade na sua vida, guerreiro? Existem alguns pensamentos quando a gente busca crescer, quando a gente busca melhorar na vida, que custam muito caro e muitas vezes também tiram nossa paz e nossa tranquilidade. E no episódio de hoje da série Ono Estoico, eu quero compartilhar com você uma meditação de Epicteto, um filósofo estoico, sobre exatamente isso. O preço que você deve pagar para ter paz e tranquilidade na sua vida, inclusive o que você pode fazer para que cresça mesmo com paz e tranquilidade na sua vida, o que parece ser algo impossível nos dias de hoje. Faz sentido? Inclusive, se você está chegando aqui hoje, eu sou Daniel Franco e por aqui no canal eu compartilho com você princípios do estoicismo com base na inteligência emocional e na neurociência para que você possa despertar o teu masculino e desenvolver o autodomínio emocional. Ou seja, assumir o domínio da sua vida, irmão. Fazer esse negócio acontecer de uma vez por todas e crescer na vida. Ser um homem provedor, ser um homem extraordinário que você de fato é. E no capítulo de hoje, como eu te falei, a gente vai ler a meditação aqui de Epicteto e olha só a primeira coisa que ele traz aqui para você. Se você deseja melhorar, deixe de lado raciocínios como este. Se eu negligenciar meus negócios, não terei um sustento. Se eu não punir meu empregado, ele não servirá para nada. E aqui eu vou trazer, tá? Alguns exemplos mais profundos sobre isso aqui. A primeira etapa que ele fala sobre se eu negligenciar meu negócio ele vai arruinar. Basicamente é aquilo. O olho do dono é que engorda o gado. Faz sentido para você? A outra parte que ele fala é sobre o processo de punição. Vamos separar cada uma delas, tá? O primeiro de estar hipervigilante diante de uma situação e o segundo é ser insistente, ser punitivo diante de uma situação. As duas delas tá, falam sobre controle, falam sobre você querer controlar coisas que muitas vezes não está no seu poder. E eu já trago aqui um princípio histórico para você. 50% do que acontece na sua vida faz parte de você, você tem domínio, você tem controle, você que toma ação, atitude. 50% faz parte do universo. Tudo que é fora de você, da tua pele, do teu pelinho aqui, do pé, seja lá de onde for, para fora, não depende de você. Tudo que estiver deste pelinho, da tua palma da mão para dentro, depende de você. Exatamente. Teus pensamentos, teu comportamento, tuas ações, suas atitudes e assim por diante. O que é que ele está querendo dizer aqui? Cara, quando você ativa esse processo do hipervigilante, eu preciso estar sempre presente, sempre de olho, porque se eu não tiver algo vai dar errado, isso é a ativação máxima de um sabotador que na inteligência emocional, o Shizashamini chama de o hipervigilante. O hipervigilante é uma forma de sabotador que é associado ao crítico, o crítico que é o sabotador principal, o master, que é olhar o quê? Cara, as pessoas não são capazes de fazer aquilo que somente eu sou capaz. Por isso eu preciso estar sempre presente. Isso vale, no caso aqui, para o teu negócio, mas isso vale para outras situações também. Isso vale para o cuidado na tua casa, isso vale para o teu trabalho no escritório, isso vale para o teu relacionamento. Não, porque se eu não sentar para conversar, minha esposa nunca senta, eu preciso ficar sempre atento ao negócio. Não, porque se eu não fizer essas coisas com meus filhos não conseguem fazer nada. Eu preciso controlar tudo que eles fazem, eu preciso dizer o que eles têm que fazer. Se eu não fizer essa atividade, a empresa vai cair, a empresa vai ruir. A gente tem uma tendência a enaltecer a nossa importância, o nosso papel dentro daquela situação ali e a gente acaba ficando hipervigilante, ou seja, a gente acaba sempre focando para o lado negativo e que nós somos os únicos capazes de solucionar esse problema. Agora deixa eu te falar, a que ponto isso, se você age dessa forma, certo? Até que ponto isso tem trazido felicidade para você? Até que ponto você tem tido tranquilidade assim? Porque olha só, se eu vivo hipervigilante, e eu vou trazer um aspecto histórico aqui, no nosso crescimento como seres humanos, né, no nosso processo evolutivo, a gente antigamente vivia na selva, a gente não tinha necessariamente um lugar ali para dormir, ou ficava muito exposto. E nessa exposição, animais predadores podiam caçar quem? Nossas pessoinhas. Eu, você, poderia caçar nossas esposas, nossas mulheres, namoradas, filhas, assim por diante. Cara, poderia destruir tudo. Inclusive, quando você ia para caça, que você tinha que ir buscar o provimento, tá, o alimento para tua família, você também estava extremamente exposto àquilo. E aí, se você está andando, por exemplo, dentro de uma floresta, vai pagar ali o bichinho, e aí você vê uma mata tremenda do outro lado. Irmão, de duas, um. Ou você vai sair correndo, porque pode ser um tigre, dentro de sabe, pode ser qualquer bicho ali que você não vai conseguir exterminá-lo e você provavelmente está correndo risco de vida, ou você tem que atacar logo, irmão, porque é melhor você atacar primeiro do que você correr. Mas deixa eu te falar, isso servia naquela época. Hoje em dia não mais. O hipervigilante é como se você estivesse vendo numa grande selva, onde todo mundo ao seu redor são predadores, onde tudo de ruim pode acontecer, e você é a única pessoa capaz de salvar todo mundo. Deixa eu te falar, isso é uma plena mentira. Você precisou desenvolver isso, talvez, na tua infância, porque existia um menininho lá que enchia o teu saco e você precisou falar assim, cara, a qualquer momento esse cara pode encher meu saco, eu preciso estar preparado aqui para dar uma rasteira nele. Beleza, você teve ali um momento de se defender e você desenvolveu esse sabotador. Mas uma vez que você cresceu, você desenvolve outras habilidades. Quando você é criança, o teu neocórtex não está tão desenvolvendo assim. A tua consciência não está tão desenvolvida assim. Você não tem muita noção das coisas, você não tem muita experiência de vida. Mas uma vez que você cresceu, irmão, você não pode mais ver dessa forma, na reação.
E esse é o grande lance. A hipervigilância, ela mantém você preso nesse aspecto. Uma outra questão que a gente estava falando aqui é sobre aquele aspecto do punitivo. O insistente, ele tem uma tendência a trazer esse processo de punição, por quê? Porque o insistente, ele tende a entender que as coisas precisam ser perfeitas. E por não ser perfeita, ou por algo sair do lugar, ele tende a punir o outro. Ou ele quer fazer, e aí conecta muito também com a questão do hipervigilante, do negócio, como a gente falou agora, ou ele quer basicamente o quê? Cara, não, você tem que fazer, isso aqui tá errado, isso aqui tá uma merda, isso aqui tá ruim, isso aqui tá feio, isso aqui tá isso. Ele tem um padrão muito elevado das coisas. Mas deixa eu te falar, se você tem um insistente ativado, assim como eu tinha um tempo atrás, isso é sinal de que na tua infância, em algum momento, você precisou desenvolver essa habilidade, vamos dizer assim, para que você fosse vista, amada, recompensada de alguma forma. Só que deixa eu te falar, você não precisa mais disso. Você não precisa carregar mais esse fardo, mais esse peso. Você não precisa fazer as coisas perfeitas, porque deixa eu te falar, o perfeito é impossível. Você, inclusive, deve abraçar a imperfeição. Você deve abraçar as suas vulnerabilidades, porque é lá que você vai encontrar força. A força verdadeira não vem necessariamente você enaltecer aquilo que você é bom. Vem você reconhecer as suas fraquezas para que você possa, a partir daí, desenvolvê-las também. Entender que, cara, nisso aqui eu não sou bom, ou de duas uma, eu desenvolvo essa habilidade, ou eu convido alguém que tem essa habilidade e eu vou aprendendo ali com ela. Mas não é você falar, ok, eu não tenho defeitos, eu não tenho problemas, eu sou perfeito, eu faço tudo de bom. Isso, inclusive, é um sinal, um traço do narcisismo. O narcisista, ele tem essa capacidade, vamos dizer assim, essa habilidade de se achar perfeito. Na verdade, os outros que são errados, ele sempre faz tudo certo. E isso é extremamente nocivo, dentro e fora de um relacionamento. E o que eu quero te recomendar aqui agora? Primeiro ponto para você combater, vamos dizer assim, para você dominar esses sabotadores, é você reconhecê-los. E o segundo ponto, extremamente importante, é o quê? Você enaltecer a tua razão, que é, inclusive, como os estoicos eles visualizam o comportamento, como o homem deve agir, de forma racional, não impulsiva, que inclusive está muito associado hoje na neurociência ao quê? Ao neocórtex, que é essa parte frontal aqui mais recente, que nós, como Homo sapiens, desenvolvemos no nosso processo evolutivo, que nos diferencia, inclusive, dos animais. A gente tem esse tempozinho a mais para a gente poder pensar sobre uma decisão. E isso é um sinal de sabedoria. Só que o grande ponto é, como é que você vai identificar os teus sabotadores e como é que você vai ativar o teu sábio para tomar uma decisão mais assertiva na sua vida? Cara, muito simples. Você precisa fazer um teste que faz o processo de avaliação e de pontuação dos seus sabotadores internos. Em que é que você consegue fazer esse teste? Clicando no link que está aqui disponível na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário. Você clica, preenche o formulário, recebe o teste e a gente senta juntos, eu e você, homem com homem, daquele jeito bonitinho, maravilhoso, que a gente se entende, para eu fazer essa análise dos seus sabotadores e te dar um direcionamento de como você pode dominá-los e ativar o teu sábio interno. Se faz sentido para você entender isso, clica no link e faz a sua aplicação. Dando continuidade aqui à meditação de Epicteto, o que é que ele fala? Pois é melhor morrer de fome, cara, olha só a intensidade que ele traz aqui. Pois é melhor morrer de fome, isento de tristeza e medo, do que viver na influência com perturbação. O que é que ele está falando? Irmão, é melhor você não ter sabotador nenhum, você dominar essa bagaça, mas você não ter nada do que você viver de forma frustrante. E eu falei num vídeo recente, inclusive, a respeito disso. Um vídeo aqui da série Homem Estoico. Onde muitas vezes a gente foca naquela pessoa que tem o dinheiro, que tem a vida extraordinária, que posta no Instagram a mansão, o carrão e etc. Só que aquela pessoa não necessariamente tem uma vida tranquila. O dinheiro por si só, ele não te gera paz nem tranquilidade. Talvez para você, e aí vem um ponto da transferência de uma situação, talvez você que está hoje tendo que fazer contas para poder fechar o caixa ali no final do mês, para poder pagar todos os boletos. Talvez você está com dívida, se entrasse ali R$ 500 a mais, R$ 1.000 a mais, você conseguiria quitar sua dívida, mas você não está conseguindo. E você olha um cara com bens materiais que supostamente são um reflexo de dinheiro, o que é que você faz? Esse cara tem uma vida boa e eu não tenho. Você está pegando um ponto negativo seu com um ponto positivo seu, ou com um ponto positivo dele. Isso é injusto com você. E a justiça faz parte de uma das virtudes, das 4 virtudes históricas. Cara, isso está sendo injusto com você está se punindo por isso. E não é esse o ponto. Você deve olhar, cara, beleza, eu estou passando por esse desafio e isso vai passar. O que é que eu preciso desenvolver de habilidade para superar esse desafio e nunca mais repeti-lo na minha vida? Ou não da mesma forma, especificamente. E eu te faço uma reflexão aqui agora, tá? Nesse sentido. Talvez você esteja passando por essa questão de dívida financeira. Talvez você esteja enfrentando um desafio que você não está conseguindo superar. Mas quais são as coisas positivas que você tem na sua vida? Quais são coisas que você olha e fala assim, cara, graças a Deus, gratidão universo porque eu tenho isso. Olha só qual ponto. Não é positividade tóxica que eu quero trazer, não. É porque nós temos uma tendência natural, como já falei aqui, essa questão da selva, etc. O nosso cérebro tem uma tendência natural a pensar no negativo. Isso é o nosso normal. E no sentido de, isso é a nossa zona de conforto.
O cérebro, ele quer te manter vivo, ele é uma máquina, quer lhe manter vivo. Que você não passe por situações negativas, porque através dele são ativados neurotransmissores que vai fazer o seu corpo agir ou reagir de uma determinada forma. Porém, você tem a capacidade de, obviamente, direcionar isso, de meditar, refletir sobre isso. Só que o grande ponto é, você precisa assumir esse autodomínio para isso acontecer. Não adianta você querer dominar a situação sem que você olhe para si mesmo e entenda, por exemplo, os seus sabotadores, entenda quais são as situações que aconteceram na sua vida, ou mesmo crie um plano de ação estratégico, coisas práticas, hábitos que você precisa desenvolver no seu dia para sair desse ciclo de decrescente, vamos dizer assim, para um ciclo de ascensão crescente, de crescimento exponencial e estruturado, como o Ladeirinha ele fala, dentro de um negócio. Mas a tua vida é um negócio também, por isso que isso cai bastante. O grande ponto aqui que Epicteto ele vai trazer é o quê? Cara, muitas vezes você está olhando para aquilo, mas você não percebe do seu lado que, cara, aquele cara vive sozinho. Será que é tão bom assim mesmo viver sozinho? E aí, se você vive um bom relacionamento, porque se seu relacionamento for conturbado, é bem provável que você olha pro cara e fala assim: irmão, além de rico, o cara ainda não tem um relacionamento com uma mulher para encher o saco dele. Só que aí que tá o ponto. Muitas vezes o cara ele se sente só. Muitas vezes esse outro homem que você está olhando, ou essa mulher que seja, que você está olhando como uma referência em termos financeiros, de qualidade de vida e tudo mais, quando ele vai dormir, cara, às vezes ele tá mal ali. Ele só tá bem quando ele tá repleto de amigos na boate, na festa, mas deixa eu te falar, quando ele dorme sozinho. "Ah não, Daniel, que nada, dorme sozinho", não, ele leva a mulher ali, né, rola uma noite extraordinária, cada noite uma mulher diferente, beleza, mas deixa eu te falar, quando dá horário, vai embora, ele fica só. Entende? Então esse é o ponto. Às vezes você tem uma família, às vezes você tem amigos, e você não valoriza isso que você tem. A gente tem uma tendência a focar naquilo que a gente não tem, ou no desafio que a gente está passando. Mas deixa eu te falar, olhe também para o positivo. Gere esse esforço consciente para olhar assim, cara, o que é que eu posso agradecer pela minha vida hoje? E tem uma técnica que é utilizada tá, na inteligência emocional, que desperta a ocitocina, que é inclusive esse neurotransmissor conectado à parte da sensação de prazer, de relaxamento, etc., que é o agradecer. E aí você listar 10 coisas que você é grato no seu dia. Cara, 10 coisas que aconteceram que, ou não aconteceram, por exemplo, que te fizeram bem hoje. Talvez foi você sair na rua e você viu ali uma criança, a criança sorriu para você. Cara, isso te fez bem de alguma forma. Né? São coisas simples. Talvez seja você ter acordado de manhã, sua esposa ter abraçado você, ou sua esposa preparou um café para você, ou você, e aí pode ser também, preparou um café para sua família e vocês tomaram ali um café juntos. Cara, ou você passou numa prova, você, cara, o que que aconteceu no seu dia que foi bom para você? Isso precisa ser esforçado. Infelizmente, falando, o nosso cérebro ele tem a tendência de ir pro negativo, como a gente já falou. Ele tem algumas pessoas mais do que outras, tá? Ele tem uma tendência a esse processo de hipervigilância. Por quê? Para ele, tudo é perigo. Ele quer lhe proteger. Mas não cai nessa mentira de que é proteção. Inclusive, antes da gente continuar aqui na nossa meditação de Epicteto, se fez sentido para você tudo que a gente tem conversado aqui sobre os princípios históricos, sobre inteligência emocional, sobre neurociência, se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse aqui, que todo dia às 8 horas eu compartilho com você, para que você ative os princípios históricos na sua vida, que vai despertar o teu masculino e fazer com que você assuma o teu autodomínio. Clica aqui, se inscreve e vamos continuar agora na nossa meditação. O que é que Epicteto ele traz agora? E é melhor que seu servo seja uma pessoa má do que você, uma pessoa infeliz. Ele está dando quantidade daquilo que a gente falou. Que é, cara, é melhor você morrer de fome, ou seja, seu negócio não prosperar, do que você viver de forma triste, com medo, amargurado, etc. Assim como é melhor o seu servo te roubar ou fazer qualquer coisa, do que você ser infeliz na sua vida. E ele fala, portanto, comece com pequenas coisas, como a gente falou agora sobre esse exercício da gratidão. Um pouco de óleo foi derramado, ou um pouco de vinho foi roubado, diga a si mesmo: este é o preço pago pela paz e tranquilidade, e nada é obtido sem um preço. O que é que ele está querendo dizer aqui? E eu vou trazer uma associação com uma das meditações de Marco Aurélio. Eu vou até abrir aqui para você. A melhor vingança, não. Diga a si mesmo para amanhã. É uma meditação que eu fiz aqui de Marco Aurélio que ele fala: diga a si mesmo pela manhã. Hoje terei que lidar com os intrometidos, os ingratos, os insolentes, os astutos, os invejosos e os egoístas. O que é que está acontecendo aqui? A junção dessas duas meditações, de Epicteto e Marco Aurélio. Basicamente, ele está falando, cara, existe um preço para você ter a vida que você tem. É bem provável que você vai ter dentro da tua equipe, ou dentro do teu ambiente de trabalho, ou na sua família, alguém que faça um comportamento que você não goste. Mas deixa eu te falar, você vai ter que lidar com essa pessoa. Faz parte. Talvez essa pessoa não seja uma pessoa próxima, talvez você passou na rua, é uma pessoa que fez alguma sacanagem com você, furou a fila, fez alguma coisa, tentou lhe roubar. Cara, deixa eu te falar, você vai passar por isso. Por quê? Porque isso faz parte da vida.
Você não está no controle das situações. A única coisa que você está no controle é o quê? As suas atitudes diante daquilo que acontece com você. Então, o que é que Epicteto ele traz e Marco Aurélio ele traz? Esteja preparado para as situações e leve da melhor forma. Porque se você tenta controlar o teu servo, vamos dizer assim, né, o teu funcionário, ou o teu amigo, o teu parceiro de trabalho ali, o teu colega de trabalho, que não faz o que ele deveria fazer, você tenta controlar e fala assim, irmão, você tem que fazer porque senão eu sou prejudicado. Deixa eu te falar, você abre mão de fazer o seu e você começa a interferir na vida do outro. Então, presta bem atenção, foca naquilo que é seu, naquilo que você tem domínio, daquilo que depende única e exclusivamente de você. E acabou. Cara, o funcionário tá roubando, você percebeu? Cara, senta pra conversar o que é que tá acontecendo. Eu sei, eu não tô dizendo isso, assim, por mais que seja simples, talvez não seja algo muito fácil de fazer. Talvez demanda ali uma maturidade emocional para que isso possa acontecer. Mas você sente, cara, o que é que tá acontecendo? Às vezes a pessoa tá passando dificuldade. E a forma como ele chegou de superar aquela dificuldade é fazendo isso. Porque talvez na visão dele, você, por ter mais dinheiro, talvez por você ter uma qualidade de vida melhor, talvez por você ser o dono, você tem dinheiro de sobra, irmão. Então por que ele não pode pegar um pouco seu? Não vai fazer falta. Mas espera lá, não é assim que funciona. Por que ele não chegou até você e conversou? E você começa a perceber como, cara, talvez não dê abertura para isso. Mas será que eu deveria dar abertura? Como é que eu posso conversar? Talvez eu possa trazer um conhecimento para ele que eu tenho, que ia mudar a vida dele. Eu posso direcionar ele, ajustar de alguma forma. Entende o que eu estou querendo dizer? O que é que você pode fazer diante da situação? Esse é o ponto que você deve focar. Inclusive, eu vou deixar aqui para você uma indicação de ouvido, que é onde eu aprofundo especificamente na escravidão das próprias emoções. Como você pode entender as emoções que estão te escravizando e como você pode assumir o domínio. Clica aqui, assiste esse vídeo e a gente se vê amanhã no nosso próximo episódio da série One Story. Um grande abraço, guerreiro.